Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa. Bom, vou começar falando algumas coisas aqui sobre a nossa casa, alguns recados que a gente tem aqui. Bom, o primeiro recado é, nós estamos em reforma, todo mundo percebeu, é sujeira para tudo quanto é lado, mas é assim mesmo, reforma não tem jeito. Então, a reforma vai continuar durante um tempinho ainda. Outra coisa que a gente gostaria, é que nós, estando em reforma, todo mundo sabe que reforma demanda dinheiro, E então nós estamos fazendo uma campanha para quem puder, pelo menos esses primeiros 6 meses aqui para ficar melhor, Nesses primeiros 6 meses, poder ajudar um pouquinho mais com a casa, Quem tiver condições aí, para que a gente possa continuar essa reforma, terminar essa reforma o mais breve possível, Muito bem. Segundo lugar, nós temos aqui os nossos cursos de mediunidade. Então, nós temos aqui o curso de primeiro, segundo e terceiro ano, O primeiro ano é totalmente online, tá? Então, legal para quem está começando aí. O segundo e terceiro é híbrido, Uma semana online, uma semana presencial, ok? E esses cursos estão sendo ministrados aqui na casa às quartas-feiras, às 20 horas. Estamos aceitando inscrições. Temos também o curso de primeiro ano, também presencial, que é toda quarta-feira, tá? Então, ou ele pode ser online às quartas-feiras, às 20 horas, ou presencial às quartas-feiras, às 14 horas, ok? Segunda-feira, nós temos aí o estudo do livro Nosso Lar, o livro de André Luiz, que vai iniciar agora também, tá? Ele também é totalmente online. É muito interessante esse livro. O pessoal que estudou aí o primeiro ano, nós fizemos um apanhado, só um apanhado do livro já foi bem interessante. Agora vamos estudar ele profundamente, E também vamos começar o curso do sexta-feira, primeira sexta-feira, Gê? Dia 3 começa. Toda primeira sexta-feira do mês. Não, a cada 15 dias. A cada 15 dias? Tá. Então, a cada 15 dias, um curso presencial também do livro O Consolador. Muito bom mesmo, tá? Por enquanto são esses os recados, virão outros, Aguardem, que virão outros, e vamos então a nossa psicografia. Muito bem. Hoje é dia 24. Bom, a psicografia de hoje vem com o título Otimismo. E diz o seguinte: eu não vim criar dificuldades para ninguém. Apenas quero dizer que já entendi que devemos esquecer o mal e lembrar o bem. Tendemos a nos lembrar apenas o que nos machucou e ser ingratos com toda a alegria que nos alcançou. Eu agradeço a amizade, a afeição especial daqueles que não se esqueceram de mim, nem nos momentos bons, nem nos momentos ruins. Obrigado, Senhor. Rendo graças a Ti
por entender a vida e ser grata por tudo. Vivemos em solidariedade e não podemos deixar de dar as mãos a todos. Somos necessitados uns dos outros, mesmo que não suspeitemos sequer dessa ligação. Ninguém surge em nosso caminho sem motivo. Saibamos abraçar a quem nos chega com alegria e quem vai superar as adversidades do caminho. Não há adversários quando aprendemos a inversão dos papéis através da reencarnação. E a vida é tão bela, tão poética, tão maravilhosa, que nos faz não só colher o que nós mesmos plantamos, como plantar o que nós colhemos pelas gerações. Essa psicografia foi recebida aqui na nossa casa no dia 23/4 de 22, né? O ano passado. Faz tanto tempo, né? No ano passado, né? Muito bem. Então vamos à nossa prece e já vamos, então, envolver nosso irmão Felipe, que vai fazer o Evangelho dessa noite. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos diante de Ti, Senhor, aqui nesta casa bendita, para que possamos aprender um pouco mais do Seu Evangelho, aprender um pouco mais das Suas lições, e que Teu amor, Teu carinho, Mestre, possa se fazer presente, nos envolvendo a todos, envolvendo o nosso irmão Felipe, e que as Tuas bênçãos, Mestre, esteja conosco durante todo esse Evangelho, com a graça de Deus, que assim seja. Boa noite a todos. Grato pela oportunidade. Sejamos todos sempre muito bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo, ele gira em torno do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. É um capítulo, se eu não me engano, acho que é o capítulo mais curto do Evangelho. Se não é o mais curto, é um dos... Ele é bem pequenininho. Se fosse uma cidade, não engatava nem a segunda do carro, acabava. De tão pequeno que é. Porém, ele traz uma reflexão íntima, muito grande, muito grande. Eu começo com João, capítulo 18, versículo 33 a 37, onde Pilatos chama Jesus e pergunta: você é o rei dos judeus? Aí Jesus fala: olha, meu reino não é deste mundo, porque de certo, se fosse, né, meus ministros não deixariam me entregar aí ao açoite. Aí Pilatos pergunta de novo: mas logo tu és rei. Aí Jesus fala assim, ó, tu disse que eu sou rei, isso é você que está dizendo que eu sou rei, né? Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve minha voz. Nesse momento ali, Jesus, nessas pequenas palavras, se a gente for interpretar, se a gente for estudar, esmiuçar esse pequeno pedaço, Jesus, ele nos faz o convite à vida futura. Ele nos mostra ali que sim, existe uma vida futura. Um reinado onde os nossos olhos carnais, vamos colocar assim, porque hoje os nossos olhos voltados para a carne é muito sofrimento, dor, angústia, até a gente dizer como não é, que é. Senão muitos de nós não estariam numa religião hoje. Hoje nós quase todo mundo, né, está numa religião porque o calo apertou em alguma hora.
E, em outras palavras, as religiões nos mostram isso. Que existe sim uma vida futura. Isso é, Cristo ele veio nos fazer um convite à resignação. Cristo veio nos mostrar que existe um motivo. Por que que dói? Um motivo para as dores. E como a gente aprender a lidar com isso no nosso próprio bem. E pensa bem, né? Sem a crença, se a gente não acreditar que existe um mundo melhor, que moral faz as lições do Cristo? Para pensar. Não teria moral nenhuma. Aliás, não teria sentido as lições do Cristo se nós não acreditássemos no mundo melhor. Aí onde entra a resignação. Aí onde entra o nosso papel de trabalhadores do Cristo. Né? Aí onde entra o sentido de trabalhar em prol de uma melhora íntima para que o mundo fique melhor. Fala, poxa, mas eu tô ruim, tô indo para uma religião para buscar cura e o cara fala que eu tenho que trabalhar para o mundo ser melhor, sendo que eu não tô legal? Pois é. Porque uma vez que a gente trabalha em prol de nós mesmos, uma vez que a gente trabalha para nós sermos alguém melhor, tudo em volta começa a ficar melhor. Pode reparar. Alguém tem que começar. A gente não está passando por uma reforma. Alguém tem que começar. Arrancar uma porta, um telhado, sentar um tijolo. E na vida não é diferente. A gente não quer um lar melhor? Poxa, às vezes dentro de casa a gente fecha um tempo que, pelo amor de Deus. E depende de quem isso melhorar. A gente não quer um trânsito melhor? Um trabalho melhor? Fazer compra num atacadista em pleno dia 5, quinto dia útil do mês, com mais educação, depende de quem? Isso depende de nós. Cristo veio nos mostrar isso, que existe sim lugares melhores, que existe sim reinos mais evoluídos e que isso depende única e exclusivamente de nós. Vem mostrar que os percalços da vida terrena são meros mecanismos de evolução. Eu estou aqui para curar o sofrimento de todo mundo. Sim, estamos. E por que não estarmos aqui para começar a curar o nosso? Porque nós o temos. Eu costumo dizer que tem coisas que só o travesseiro sabe. E é nessas coisas que a gente tem que pegar. Né? Nessas coisas que a gente tem que ir para cima. E a melhor forma e infalível da gente olhar no espelho e enxergar quem nós realmente somos é Cristo. Não tem como fugir disso. Né? Cristo ele foi um grande marco, né, no mundo. Tanto que dividiu antes e depois do homem. Né? Mas ele foi ou ele é? Se a gente for rebobinar a fita, falar para trás antes de Cristo, vamos pegar Moisés. Na época de Moisés, nós tínhamos uma ideia muito imprecisa da vida futura. A gente não tinha noção que precisávamos trabalhar em prol de nós mesmos, de caridade, de amor, para que o mundo melhore. Não, a gente vivia naquele círculo. Nós achávamos que anjos, não vou falar anjos, mas qualquer espírito iluminado, falando de nós, né? Vamos falar de anjos. Nós eu falo depois. Eram seres privilegiados e jamais a gente ia chegar a ser um. Onde as observações das leis divinas eram recompensadas com bens terrenos. Isso é, vamos fazer sacrifício para os deuses para que a gente conquiste mais coisas. Onde catástrofes eram castigos. Isso rebobinando, antes do Cristo, tá? Na época de Moisés. Isso inerente ao grau de entendimento da época. São pensamentos atrasados, convenhamos. Né? A gente achar que hoje a gente que está no Espiritismo não existe vida futura. Não, como não? Né? A gente achar que anjos são seres privilegiados, como? Mas a gente está aqui para evoluir também.
Achar que a gente fazer o bem, a recompensa vem, né? Deus vai me dar um carro novo, uma casa nova. E são ideias arcaicas. Mas se a gente for parar para pensar, será? Será mesmo? É muito fácil a gente falar do Evangelho de Cristo, toda terça-feira escutar um amigo diferente, com lições diferentes, né? Dentro dessas quatro paredes. E aí fora? Quantas e quantas vezes a gente pensa no dia de amanhã, num futuro espiritual? Eu não estou nem dizendo na velhice agora carnal, no futuro espiritual. E isso manda muito das nossas ações. Porque uma vez que a gente sabe que o futuro espiritual ele existe, eu vou pensar muito bem no que eu vou falar agora. Eu vou pensar muito bem no que eu vou fazer agora. Vou pensar muito bem no meu silêncio agora. Quantas e quantas vezes a gente pensa assim? Você vê como muitas vezes a gente ainda está na era de Moisés e não sabe. Quantas e quantas vezes a gente olha Gandhi, Cristo, Chico, fala, eu nunca vou ser igual a um homem desse, essa luz, estou longe, quem sou eu? Isso é, em vez da gente pegar, começar a se estudar, é um princípio. Eu não estou dizendo para sair lendo, já sair lendo toda essa biblioteca que a gente tem aqui, para amanhã virar uma enciclopédia espírita. Não, vamos começar simples. Em vez da gente começar a se estudar, se melhorar, para que a gente fale, não, eu vou evoluir. Não. É muito mais fácil calçar nosso comodismo, a nossa preguiça e falar, não, nunca vou ser igual a esse homem. E quantas vezes a gente não faz o bem, a gente não vai numa religião, porque a gente quer conquistar algo tangível, né? Você vê como as ideias do tempo de Moisés, fora dessas quatro paredes, na nossa invigilância espiritual, ainda se faz muito presente em nossas vidas. Não é um puxão de orelha, não, nem estou dizendo que todos nós estamos errados, não é isso. Mas quando Cristo veio falar que o reino dele não é deste mundo, é justamente puxar a nossa orelha para a gente tentar entender o nosso futuro espiritual. A gente tentar entender que catástrofes não são castigos. Espera aí, pô. Também construiu a casa na beira do barranco, quem mandou? Caiu, o problema é seu. Não, gente. Não custa a gente ter pensamentos mais assertivos, né? Cristo ele veio nos mostrar uma nova realidade. A realidade que o cumprimento de toda aquela simplicidade que ele nos mostrou em forma de amor, cumprindo aquilo, a gente é recompensado sim, mas não com benefícios terrenos. A gente é recompensado com um mundo melhor. Em pensar que para fazer um mundo melhor depende única e exclusivamente das nossas atitudes íntimas. Aí você fala, poxa, que responsabilidade. É. Mas por que não trocar? Por que não pensar como uma oportunidade? Porque responsabilidade, a palavra pesa. Mas por que não uma oportunidade? Pensando assim, pensando numa vida futura, pensando no reino do Cristo lá na frente, que nos espera de acordo com as nossas atitudes, a gente passa a não mais temer a morte. A gente passa a fazer dos nossos dias mais produtivos. E Cristo foi tão sábio, mas tão sábio, isso eu achei uma sacada fantástica dele, que ele não deu de bandeja assim, né? Ele deixou somente uma vaga noção pra gente do que é a vida futura. Somente uma vaga noção. E teve um motivo. Eu acho que foi aí que começou aquela metáfora, né? De dar a vara ou dar o peixe, né? Ele veio e deu a vara. Vamos aprender a pescar. Pra gente, paulatinamente, devagarzinho, a gente ir aprendendo a evoluir em cima de nós mesmos. Para a gente aprender a sentir o doce gosto de evoluir em cima dos próprios erros. Gente, é muito bom isso. É muito bom a gente achar aquilo que incomoda quando a cabeça deita no travesseiro e a gente começar a falar, poxa, eu preciso mudar isso. Lá na frente, a gente não virou o ano agora? Se a gente for fazer o prospecto do ano passado, o que eu melhorei? Puxa, eu consegui melhorar nisso. Antes eu queria esganar o amiguinho do ranço do serviço, hoje não.
Ele me incomoda, mas me incomoda menos. Você vê como isso é grandioso e isso pode ter um sabor muito, muito bom? A vida futura ela é uma lei imutável. Ela vai vir. Não tem como a gente correr disso. Uma hora o corpo vai embora. Uma hora a gente morre. Mas a vida futura ela vem. Só que vai de acordo com as nossas atitudes. Diárias. Não só as nossas atitudes de terça-noite, escutando o Evangelho, as nossas atitudes fazendo caridade, não. 24 horas. A vida futura ela vai vir, não tem como correr. Porém, a forma como ela vai vir, por que não começar a olhar um pouco mais aqui dentro? Ele não nos disse tudo na íntegra. Isso eu também achei genial. Ele não chegou e falou, a vida, meu reino não é daqui, mas o meu reino é assim, ó. Tá. Imagina nós no escuro total. De repente alguém vem e acende uma luz muito forte. Ia cegar. Ia ser a mesma coisa. Então o que ele fez? Acendeu uma pequena luz no fim do corredor. Falou, vocês vão ter que caminhar para lá. Porque se a gente for pensar, o que é a evolução do espírito, do ser humano, de uma criança na escola, de alguém no trabalho, o que é a evolução sem a maturidade do esforço próprio? Não há evolução. A verdadeira evolução é cair, levantar, justamente para a gente ir se descobrindo, para a gente descobrir os nossos potenciais. A nossa evolução está em estudar em casa, para chegar no dia da prova da escola e ali, trabalhar isso dentro de mim. Porque se eu tiver o livro do professor, que tem todas as respostas, eu vou perpetuar numa infinita infância. E se Cristo nos mostrasse de mão beijada, sem a gente precisar trabalhar, 100% de certeza que a gente ia vislumbrar. Isso é, nossa evolução não seria tão saudável se a gente vislumbrasse. Um exemplo prático. Mega Sena. Quem aqui não sonha em ganhar na Mega Sena? Aliás, não tem exemplo melhor de pular um processo importante do que ganhar na Mega Sena. Sonho todo mundo tem? Eu não vou mentir, eu tenho. Já falei aqui uma vez. Uns milhãozinhos na conta? Vixe Maria. Se isso ia me fazer bem? Não sei. Mas eu ia pular um processo muito importante na minha vida, que é o processo de aprender a administrar, processo de aprender a olhar para o futuro, a gastar menos na Shopee e, de repente, tudo isso faz parte. Porque um dia, se eu tiver que ter uma riqueza, materialmente falando, todo esse processo que eu passei, de cair, levantar, aprender a administrar um pouco o que eu tenho e tal, quando chegar na minha mão, eu vou saber usufruir da melhor forma aquilo. Agora, se cair de mão beijada, eu, Felipe, assertivamente, não vou fazer mal a ninguém, mas a mim mesmo vou, porque eu vou torrar tudo em 2 anos, ou até menos. Com um monte de coisa que não presta. Não presta assim, entre aspas. Se sem ser rico, às vezes eu estou na oficina assim, começa a chegar um monte de pacote lá escrito em chinês. O que é isso? Eu falei, tive uma noite que eu tinha insônia, saí gastando o que não tinha. Com um monte de coisa que eu não vou usar. É nisso que a gente precisa aprender. Então Cristo, ele nos deu, ele não nos mostrou tudo, não nos deu uma vaga noção, justamente para isso. Para a gente ir aprendendo a administrar os nossos sentimentos, ir aprendendo a administrar as nossas dores. Porque não adianta nada a gente querer um mundo melhor se a gente não aprender a administrar as nossas dores e não enxergar como o mundo realmente é. Olha o papel da religião. Ou melhor, vou puxar a sardinha para nós. Olha o papel do Espiritismo, que vem concretizando o que tempos foi em mera hipótese, ou artigo de fé, né? Vida futura. Antes da gente entrar no Espiritismo, era uma hipótese. Será? Não sei, de repente. Ou artigo de fé, eu acreditar mesmo na vida futura. O Espiritismo vem, ele nos mostra que existe de uma forma bem concreta. Não é aquela fé cega, não enfio dentro na tomada. Por quê? Porque é pecado. Ponto. Não enfio dentro da tomada. Por quê? Porque se você enfiar, você vai tomar um choque, é perigoso morrer, você vai danificar seu corpo. O Espiritismo dá tudo mastigadinho pra gente.
com evidências concretas que a vida futura, que o reino do Cristo, isso é a justiça de Deus inserida nas nossas atitudes de agora. Esse é o verdadeiro reinado do Cristo, que Ele nos prometeu. São as nossas atitudes agora, né? Isso dá um sentido maior. Se a gente for parar para pensar friamente nisso, dá um sentido maior nos nossos enfrentamentos diários. Não ficar só se lamentando, como muitas vezes eu faço. E assim a gente passa a sentir a verdadeira realeza de Jesus. Porque a verdadeira realeza de Jesus é aquela realeza moral. Não é aquela que a Shopee me trouxe, que amanhã ou depois eu vou perder, eu vou morrer, vai ficar aí. Não. Aquela realeza moral que faz com que perpetua na eternidade. Isso é, com muita humildade, Cristo nos mostra nas entrelinhas que nós também somos capazes de ser reis na realeza moral. Basta querermos. Ser rei, moralmente falando, dentro da minha casa. O meu reino não é desse mundo, mas o meu reino é dentro da minha casa. Meu reino é dentro de mim mesmo, dentro do meu serviço. Cristo, Ele mostra que nós somos capazes. Depende única e exclusivamente de nós. E qual que é a consequência disso? Moralização dos homens. Amanhã não vai chegar um espírito de luz, bater na porta da tua casa e falar, o mundo está mudado, parabéns. Não. Esse anjo de luz somos nós. Então, para esse mundo que a gente tanto reclama, que as redes sociais e a televisão traz tanta coisa ruim, a única maneira de mudar é nós entendermos que moralmente a gente tem capacidade de ser rei. A gente passa a mudar o nosso ponto de vista sobre a vida futura, né? Sobre a vida de agora e a vida futura. Nosso ponto de vista sobre a vida futura muda e a nossa vida agora passa a ser mais produtiva. Esse é o convite do Cristo. Ser produtivo no amor, na caridade, no carinho, na compreensão, no silêncio, no puxão de orelha, no dizer não, diariamente. Se nós formos aos poucos, porque não é fácil, tá? Aqui falando parece fácil, mas não é. E se nós formos aos poucos e inserindo isso dentro da gente, a gente vai entendendo as funções pedagógicas que a brevidade da carne traz. Porque a dor, ela é característica da brevidade da carne. E só perpetua se a gente quiser. Né? Só perpetua se a gente quiser. Por isso que é legal a gente estar sempre pensando nisso todos os dias, todas as horas. Palestra passada, eu falei sobre churrasco grego. Que eu gosto pra caramba de comer, mas quando eu como de barriga vazia, me dá uma azia do caramba. Isso é, se eu manter uma alimentação regradinha, comer de 3 em 3 horas, tal, quando eu comer esse negócio que eu gosto de comer, todo gorduroso, não vai me fazer tão mal quanto de barriga vazia. Mesma coisa. Esse é o convite do Cristo. Vamos dia após dia, hora após hora, mantendo-nos elevados, né? Para a gente não sair do caminho. Que quando a gente sai do caminho do Cristo, a gente fica assemelhado a crianças. Uma criança, quando ela está brincando com uma boneca, com um carrinho, com um celular, não existe o mundo lá fora, pode reparar. Eu, quando era criança, ia brincar com o carrinho. Ixi, cansei de apanhar do velho Lima por conta disso. Eu não almoçava, eu não pensava, não existia nada. Só meu umbigo, meu carrinho. Aí quando o carrinho quebrava ou eu perdia, eu chorava pra caramba. Quando a gente sai do caminho de Deus, do caminho do amor, é a mesma coisa. A gente fica tão focado nos nossos interesses pessoais, tão focado naquilo do egocentrismo, que quando acontece alguma coisa ali, a gente desespera, a gente chora, a gente se entrega a um sofrimento voluntário. Por isso que Cristo faz esse convite. Por isso que Cristo nos mostra uma vida futura, justamente para a gente trabalhar o nosso limitado ponto de vista terreno. Não vamos deixar que a terra, que os nossos gostos, que isso daqui limite o nosso ponto de vista. Vamos dar um passinho para trás. Olha lá na frente.
Será que as minhas atitudes agora vão sim trazer o reino do Cristo para cá? As minhas atitudes? A gente ficar terceirizando isso para um padre, para um pastor, para um orador espírita, para um... E eu no dia a dia? E a gente é muito limitado sim, porque enxergamos as coisas muitas vezes, quando a gente se limita, espiritualmente falando, a gente se limita a nós mesmos, a gente enxerga as coisas muito maior do que elas realmente são. O que não é. O que não é. Eu vou dar um exemplo. Se eu estou na cidade, tudo parece muito grande. Prédios, arranha-céu, barulho, poluição, gente gritando, trânsito, tudo parece muito grande. Se eu ficar limitado ali, realmente vai ser grande. Agora, se eu sair da cidade, for escalar uma montanha, vai exigir o que de mim? Preparo físico, boa alimentação, né? Esforço psicológico muito grande. A gente passa fome, frio, sede, cãibra, para finalmente, quando a gente chegar lá em cima, a gente olhar tudo aquilo que era grande, aquela cidade, aquele barulho, né? Ser minúsculo. O que eu quis dizer com isso? Somos nós. A gente tem às vezes olha os nossos defeitos de uma forma, os nossos defeitos não, alguma coisa que nos incomoda de uma forma que ela é tão grande, tão grande, tão grande, que se a gente sair um pouquinho e a gente escalar a montanha do orgulho, do egocentrismo, a montanha do vitimismo, todas essas montanhas que a gente, fazer um esforço muito grande de vencer a si mesmo e olhar lá para baixo e falar, caramba, não era tão grande assim. Eu sou capaz de ser rei, eu sou moralmente falando e resolver isso. A gente não pode deixar que o comodismo e o vitimismo nos atrapalhem. Trabalhar o equilíbrio dentro de nós. É pecado ter uma vida luxuosa? Não. A própria lei da conservação nos faz correr atrás disso. Mas vamos ter um equilíbrio. Dentro dessa nossa correria diária, dessa loucura do eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter, eu preciso ter, eu preciso ter. Vamos trazer um pouquinho o que eu preciso ser, lembrando que Cristo nos prometeu um reino melhor. Lembrando disso. Né? Então a melhor forma de atender a esse convite do Cristo, desse mundo melhor, é nós aprendermos a administrar as nossas responsabilidades. Deixar um pouco de ter essa visão mesquinha e estreita da vida. Na questão de posses, na questão do, sabe? Ou na questão do vitimismo, na questão do que eu estou acometido. Não, gente, não. Vamos dar lugar aí à compreensão. A compreensão que Cristo quis nos trazer. A compreensão do que nós, todos nós, somos capazes diariamente. Porque quando ele falou assim, quando Pilatos pergunta lá para ele se ele é rei, ele responde assim, que está aqui não para dar testemunho da verdade, mas todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Isso é. Qual que é a verdade que ouve a voz de Cristo? É aquela que está aqui, ó. Então, quando Cristo fala assim, meu reino não é deste mundo, realmente, mas o reino dele é deste mundo. Então, cabe a nós. Ontem, cabe a nós hoje e cabe a nós amanhã. Vim trazendo o reino do Cristo para os nossos dias a dia. Deixo aqui um beijo no coração de todo mundo e a minha gratidão pela oportunidade, gente. Obrigado. Muito bem, com essas lições que estamos aprendendo, né? Vamos procurar cada vez mais nos melhorar. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nós vos agradecemos pelas lições aprendidas. Agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Que Teu amor, Teu carinho
aqui presente, Senhor, possa nos envolver, envolvendo, Senhor, a todos aqueles irmãos que a nós estão ligados, a todos aqueles irmãos que estão sofrendo, Mestre, sofrendo tanto do corpo quanto da alma. Que essas bênçãos, Senhor Jesus, que agora recebemos, possam envolver também a todos aqueles que aqui estão em trabalho, Mestre, ao trabalho de paz que se segue, e que possa envolver os nossos lares e todos aqueles que de uma forma ou de outra a nós estão ligados. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus.